Vamos lá, meus amigos, a mais um vídeo do canal Fala do Leão, sempre trazendo as notícias do Clube do Remo para você, meu amigo, e para você, minha querida amiga Aslina. No primeiro comentário fixado vai estar o link da NBet91. Clica nesse link aí, se cadastre e aproveite a promoção do bônus de 100% no seu primeiro depósito. Tá aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Apostou, ganhou, a NBet pagou. Se inscreva no canal aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário, a gente sempre responde os comentários aí, ative o sininho das notificações. Se você quiser compartilhar os nossos vídeos, fique à vontade. O nosso grupo de WhatsApp, se você quiser participar também, 98107-3767, totalmente de graça. Você manda um alô que eu mesmo vou estar te adicionando no nosso grupo de WhatsApp Fala do Leão, 98107-3767, beleza? Então vamos com as notícias do Leão de Antônio Baena, O Clube do Remo se reapresentou ontem, pessoal, com um treino regenerativo, tá, galera? Para os que jogaram, no domingo. Já os que não jogaram, fizeram um jogo treino contra o Sub-20 do próprio Clube do Remo. O Remo treinou ontem, treinou hoje, e treina amanhã, para a partida contra, em Belém, a partida contra o Volta Redonda no Rio de Janeiro. O Clube do Remo viaja na quinta-feira, treina na sexta também e já se prepara para a partida-chave contra o Volta Redonda, que eu já falei aqui, vai vir para cima do Clube do Remo, e não pense que isso é ruim, aqui eles jogaram muito retrancado, isso dificultou. O Remo quase fez uma boa partida, perdeu gols, foi bola na trave, gol de impedimento, gols perdidos na cara, como o seu Ítalo perdeu. O Remo fez uma boa partida, faltou fazer o gol, mas o que dificultou bastante foi que o time do Volta Redonda estava muito retrancado, e no Rio de Janeiro eu tenho plena certeza que esses caras não vão jogar assim, vão jogar de outra forma, indo para cima, e é aí que a gente pode se aproveitar, pessoal. Portanto, o Clube do Remo viaja na quinta-feira para o Rio de Janeiro para jogar contra o Volta Redonda. O Clube do Remo está invicto, tá, pessoal, há 5 jogos, mesclando vitórias e empate, mas é uma boa retrospectiva aí para um time que ninguém acreditava, Então, há 5 jogos, o Clube do Remo não sabe o que é perder. Tomara que esse número aumente, de invencibilidade do Clube do Remo. A verdade é só uma: o Clube do Remo precisa pontuar contra o Volta Redonda. Perder, nem pensar, E se jogar, eu já falei aqui, aquele time na primeira fase, a gente esquece, meu irmão. A gente esquece, porque aquele time não dava para acreditar. Aquele time não era aguerrido, não tinha vontade. A gente sabe que teve um bom bicho aí de 2 milhões, que também foi uma boa sacada da diretoria, que aumentou a vontade desses jogadores, pessoal? E o Clube do Remo precisa pontuar contra o Volta Redonda, pessoal, para vir jogar contra o São Bernardo e Belém, quem sabe já encaminhar o acesso para a Série B, com o pezinho no chão, com toda humildade, a gente continuando, pessoal, com essa, como é que diz, com esse ritmo de jogo aí, com vontade, a gente tem condições de conseguir o acesso, porque, como eu falei, na primeira fase não tinha como acreditar, mas agora, se a gente continuar com essa toada aí, o Remo tem plenas condições, de conseguir o acesso. A gente sabe que está sendo um quadrangular muito difícil, está embolado, perdemos 2 pontos em casa, cedemos o empate para o São Bernardo lá, onde a gente estava ganhando por 2-0, mas agora é virar a chave e esse jogo contra o Volta Redonda entrar focado. E mais uma vez eu volto a dizer, não perder as oportunidades de gol, que no final, o saldo de gol também, vai valer aí para um possível desempate. Então a gente tem que aproveitar, cara, bora treinar finalização, porque não pode acontecer o que aconteceu nesse jogo contra o Volta Redonda. A gente perdeu gols, perdemos gol de cara, infelizmente, essa que é a verdade. Então, esses caras têm que treinar finalização e de maneira alguma tem que desperdiçar
as chances de gol, beleza? O Sávio, né, pessoal? Bora falar sobre o Sávio aqui, que dificilmente irá para o jogo contra o Volta Redonda, né, no Rio de Janeiro. Mas, né, segundo informações, o NASP ainda não desistiu do jogador, está fazendo o possível e o impossível para esse jogador, né, ir para o jogo contra o Volta Redonda. Uma coisa é certa, se ele não tiver com condições, não adianta colocar o jogador meia boca. Entendeu? Porque a gente não teve problemas. Tudo bem que o Raimar deu uma caída de produção com a saída do Sávio, mas a gente não teve tanto problema aí, né, na nossa defesa. O Bruno Bispo ali não fez uma partida excepcional, mas quebrou um galho bacana, tudo bem. Não foi a mesma coisa. O Raimar deu, né, não fez uma partida tão boa assim, e ele sentiu sim a saída do Sávio, né, que não está descartado. Ele pode tá no jogo contra o Volta Redonda, não sei decidir titular, porque foi uma contusão aí grave no músculo da coxa. Mas ele não está descartado, como eu tinha falado ontem na live, ele não está descartado para jogar contra o Volta Redonda. Aí o Sávio, que foi uma grata surpresa aí, né, encaixou bacana nesse esquema do Rodrigo Santana, né, ajudou muito o Raimar, e para vocês verem que o Raimar sentiu aí, não jogou o que ele vinha jogando, né, nas partidas do Clube do Remo, beleza? Na minha opinião, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, o técnico deve vir, né, pelo que a gente conhece um pouco do Rodrigo Santana, ele deve vir com o mesmo time, com o Ítalo no ataque. Caso o Sávio não consiga retornar para o time titular, vai ser o Bruno Bispo de novo, né? Não tem mistério algum. Eu conhecendo um pouco do técnico do Clube do Remo aí, creio que ele vai vir com o mesmo time. Ele mesmo falou, porque tem muita gente que fala, porra, bota o Rodrigo Alves no primeiro tempo, né? Mas eu estava analisando, até entendo um pouquinho o lado dele, né? Porque, segundo ele guarda o Rodrigo Alves para o segundo tempo, como uma arma aí pro segundo tempo, porque, cara, a gente olha, ele olha pro banco de reserva e enxerga Ribamar, né, que tem muita gente que diz que ele vai fazer o gol do acesso, Deus lhe ouça, meu amigo. Ele olha pro banco de reserva, vê Afonso, entendeu? Entre outros jogadores, o cara não tem o que fazer. Então, se ele colocar Rodrigo Alves no primeiro tempo, né, que ele poderia também resolver no primeiro tempo, né, cara, mas às vezes o jogo se resolve mais no segundo tempo. Ele tem, né, esse receio de colocar o Rodrigo Alves de cara e não ter uma arma para o segundo tempo. E aí eu concordo com ele, entendeu, pessoal? Eu já deixei bem claro, eu colocaria Rodrigo Alves e Pedro Vitor na frente. Deixaria o Ítalo pro segundo tempo, para pegar os caras cansados, né? Quem sabe ele poderia resolver, né? Apesar de ter perdido aquele gol de cara, mas ele sabe finalizar, entendeu? Se ele pegar uma bola ali, foi infeliz naquela jogada lá, mas ninguém é perfeito, né, cara? Mas dava para ele ter convertido, ter feito aquele gol lá, com certeza, a gente sabendo que ele sabe finalizar. Então, tem essa questão aí, né? Tem muita gente cobrando o Rodrigo Alves no primeiro tempo, né? Mas tem o outro lado da moeda. Se ele colocar o Rodrigo Alves no primeiro tempo, né, qual arma ele vai ter pro segundo tempo? Afonso? Ribamar? Né, cara? Aí não tem condições, né? Nessas partidas finais aí, né, eu achei que ele não colocou o Marco Antônio, né? Não tá achando, né, uma brecha aí nesse time no segundo tempo pro Matheus Anjos, né, pessoal? Eu acho que nesses últimos jogos aí ele tem que contar com experiência. Apesar de cobrar que ele coloque os moleques da base, pelo menos relacione, mas creio eu que ele não deveria ter colocado nesse jogo o Ronald. A gente cobra pelo menos que ele relacione, né? Porque se for comparar Ronald com o Cachoeira, né, entre outros jogadores, o Ronald joga mais. Então pelo menos bota o moleque, relaciona o moleque. Eu acho que nesse último jogo aí, né, não era para ele ter colocado o Ronald. O Ronald, né, entrou numa fogueira, não jogou bem, e isso sim acaba queimando o jogador. Entendeu, pessoal? Então, eu acho que ele tem que arranjar algum jeito de aproveitar o Matheus Anjos, que não é um mau jogador, né? E ele também colocar o Marco Antônio aí, não sei por que ele não colocou. Eu não vi ele entrar, né? Eu não sei se eu tava mamado
e o Marco Antônio entrou, mas eu não vi o Marco Antônio entrar. Ele poderia ter aproveitado aí, né? Tem que aproveitar também o moleque que veio do Amazonas, que é o Johnny Robert, moleque rápido, a gente pode precisar dele aí, né, num possível contra-ataque no segundo tempo. Eu não entendi ainda por que esse moleque ainda não entrou. Entrou só alguns minutos naquele jogo lá, né, teve uma boa movimentação, mas não teve outra oportunidade. Então, né, ele tem que saber, né, tirar o máximo de cada jogador aí. Eu acho que Matheus Anjos e Marco Antônio podem ajudar na hora certa. Entendeu, pessoal? Então, vamos ver aí, o técnico é o Rodrigo Santana, né? Ele que tá lá convivendo com os jogadores, a gente vai deixar isso com ele, mas a gente tem sempre que dar a nossa opinião. Sobre o Botafogo, eu andei analisando uma coisa, né, pessoal? Pode acontecer do Botafogo, no último jogo contra o Clube do Remo, já que eles estão com 1 ponto, a gente sabe. Vocês sabem qual é o meu jeito aqui. Eu acho que os bastidores, né, faz parte do futebol. Isso a gente não pode tapar o sol com a peneira, mas eu vejo por esse lado assim. Se o Botafogo chegar contra o Clube do Remo na última rodada, pessoal, entendeu? Esses caras não vão querer facilitar para o Clube do Remo, entendeu? Tem uma certa rivalidade aí, né? E se for depender desse último jogo aí, nem que o Remo vá conversar com os bastidores, eu creio, né, que esses caras não vão querer conversa fiada com a diretoria do Remo. Então o Remo tem que fazer a parte dele, né? Vocês sabem que eu concordo com essa parte de bastidores, de rolar essa conversa aí, isso faz parte, mas eu acho muito difícil, tá, pessoal? O Botafogo da Paraíba, mesmo desclassificado, né? Mesmo desclassificado, ainda tem chance, mas tá só com 1 ponto, né? Querer ajudar de alguma forma o Clube do Remo, né? Desde aquele tempo com o Gerson Guzmão, que o Remo pegou o Anderson Paraíba, né? Foi um bafafá do caramba. Eu acho difícil eles quererem ter conversas com a diretoria do Clube do Remo, entendeu? Então a gente tem que fazer a nossa parte, converter os gols. Não estamos jogando bem, mal, né? Se tivesse jogando mal, eu falava, mas se for para jogar mal e ganhar a partida, tá tudo certo. O importante agora é ganhar as partidas, né? E que a sorte continue do lado do Clube do Remo. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado aí, se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima aí. Fui!